Olá a todos, eu vou dar início à nossa 14ª aula. Hoje eu vou falar sobre transformações de variáveis aleatórias contínuas. Todo mundo me escuta bem, pessoal? Então, transformações para variáveis aleatórias contínuas. A ideia é que vocês compreendam todos os passos das justificativas que eu vou dar, ok? Eu vou iniciar enunciando uma variável aleatória contínua com função densidade de probabilidade f de x. E eu vou também enunciar uma transformação tx, t composição x, que satisfaça algumas propriedades. Tal que t é uma função cujo domínio é v e contradomínio u. Esse u aqui, ele precisa ser o t de v, ou seja, o contradomínio precisa ser exatamente igual à imagem, porque senão t não vai ser uma função inversível. Esse v, nesse momento, ele está contido nos reais, e o u também está contido nos reais. E o v é de tal forma que a probabilidade do x estar no v é igual a 1. Ou seja, o v ele concentra toda a massa pertinente da variável aleatória x. Eu vou agora fazer uma suposição sobre essa função t. Assuma que eu estou explicitando aqui o fato dela ser contínua. Eu não precisaria explicitar, mas eu vou explicitar. Então ela é contínua, estritamente monotônica ou monótona, admitindo inversa, t a menos 1, diferenciável, e cuja derivada, a derivada da inversa, é contínua. Então essa aqui é a nossa suposição e eu vou supor isso aqui do começo ao fim. Tá? Eu tenho dois casos aqui. Se ela é estritamente monótona, ela pode ser estritamente crescente ou estritamente decrescente. Então eu vou analisar os dois casos. Então temos dois casos. O primeiro caso é o seguinte. Se a t for estritamente crescente, então a sua inversa também é estritamente crescente. E agora é a sua função inversa. Não confundam com imagem inversa. E agora tem uma implicação na função de distribuição acumulada da nossa transformação. Para um tzinho na nossa imagem, esse cara aqui é igual ao u, para qualquer tzinho na nossa imagem, na imagem de t, eu tenho que a função de distribuição acumulada de t composição x, nesse ponto t, pode ser calculado por meio da probabilidade induzida da nossa transformação. Ou seja, essa aqui é simplesmente a definição da função de distribuição acumulada. Perfeito? Como t é uma função estritamente crescente, esse conjunto que está aqui, eu vou explicitar ele. Eu estou pegando aqui todo x pertencente ao x cortado, tal que t de x é menor ou igual a um tzinho. Esse conjunto ele é equivalente a esse outro conjunto aqui. Todo x menor ou igual a t a menos 1 no ponto t. Isso acontece porque a nossa função t é estritamente crescente. Então agora eu posso substituir esse conjunto aqui interno por um outro conjunto que é esse aqui. É o x ser menor ou igual ao t a menos 1 no pontinho t. E notem por que eu preciso que o tzinho esteja na imagem. Porque senão isso aqui é incalculável, eu não consigo calcular t a menos 1
de algum ponto que não está na sua imagem, né? Essa t a menos 1, ela precisa ter um domínio e um contradomínio. Então vou retirar isso aqui, porque agora ele é desnecessário. Fica no vídeo, mas não fica no PDF. Pois bem, a partir daqui eu já tenho a solução, né? Porque aqui é a nossa função de distribuição acumulada da variável aleatória x, no ponto t a menos 1 de tzinho. E notem, pessoal, vou estressar mais uma vez, ó. T a menos 1 de tzinho, isso aqui é diferente de t a menos 1 aplicado no conjunto que lista apenas o t. Isso aqui é diferente daquilo. Isso aqui é um número real e esse aqui é o conjunto que contém o número real. Esse cara, como ela é inversível, então esse t a menos 1 no conjunto que lista apenas tzinho é um conjunto, ele vai ser igual ao x aqui no caso, é o conjunto x, tá? É o conjunto que lista o x, porque desde que o t de x seja igual a tzinho. Então tem um x no domínio de t que é igual ao tzinho. Quando eu aplico o t a menos 1, aí eu volto para o xzinho, é isso que está dizendo aqui então. Como tem inversa, isso aqui é exatamente igual a x, t a menos 1 de t, certo? Então esse cara é o número real x, e esse cara aqui é exatamente igual a x. Enquanto que esse outro aqui é o conjunto que lista x. Então são duas coisas diferentes. Então perfeito, então aqui é a nossa acumulada. E eu sei que o x é absoluta, essa f de x é absolutamente contínua, porque x é uma variável contínua. Isso aqui implica que a derivada dessa função existe. Basta derivar isso aqui. Então a derivada de f de tx, com posição x, em relação a t, é a derivada desse aqui. Então a derivada da função composta. Então tem uma função composta em derivar em relação a t. É a derivada de f em relação a um ponto aqui do seu argumento, aplicado no t a menos 1 vezes a derivada de t a menos 1 em relação a t. Então é a propriedade usual de derivada. Vai ficar a derivada de f. Então vai ficar f de x no ponto t a menos 1 de t, vezes a derivada do que tem dentro, que é a derivada de t a menos 1. Perfeito? E isso aqui é válido para todo o tzinho pertencente ao nosso tv, a nossa imagem. Porque olha o que eu estou usando, eu estou usando um termo aqui e esse termo ele precisa estar bem definido, t a menos 1 de tzinho. Esse tzinho ele precisa estar em algum lugar, senão esse aqui não pode ser calculado. Legal? Então, deixa eu ver o próximo passo aqui. Isso aqui implica que o t com posição x é uma variável aleatória contínua. Por que é uma variável aleatória contínua? Porque eu posso recuperar a minha função acumulada utilizando esse termo aqui. Eu pego esse cara aqui, faço uma transformaçãozinha. Esse aqui é o meu x e esse aqui ele vai ser o dx dt. E aí quando eu faço a integral voltando, eu chego exatamente no f de t com posição x. Então, a f de t com posição x, ela pode ser escrita como a integral de sua derivada. Portanto, é, por definição, uma variável aleatória contínua. E sua função densidade de probabilidade é f de t com posição x no ponto... Eu vou colocar num ponto t, isso poderia ser num ponto u também, porque eu vou usar esse u em alguma versão mais para frente. Isso aqui vai ser exatamente essa quantidade vezes a derivada de t a menos 1 em relação a t. Isso aqui se o nosso tzinho estiver no t de v. Se ele não estiver no t de z, vai ser zero. Vai ser quase certamente. Essa aqui é uma das possíveis funções de densidade da nossa composição t com x. É uma das. Por quê?
Ora, porque eu sei que a probabilidade do x estar em V é 1. A probabilidade do x está em V é 1. No segundo ponto aqui, se t for estritamente decrescente, então a t é menos 1 também é estritamente decrescente. E isso vai nos ajudar a derivar também a função de distribuição da nossa transformação, t com posição x. Então, t com posição x aplicado no ponto t, para um t que está na imagem da nossa função t, isso aí é igual à probabilidade de t de x por definição de função de distribuição acumulada. E isso aqui também é igual. Agora, usando o fato de que t é estritamente decrescente, usando aqueles mesmos conjuntos, nós vamos chegar à conclusão de que agora, como ela é decrescente, estritamente decrescente, esse conjunto que está aqui é equivalente a esse outro conjunto, só que com a desigualdade invertida. Então, esses dois conjuntos agora são equivalentes. E agora, eu vou usar 1 menos isso, então vai ficar 1 menos a probabilidade do x ser menor agora. Lembrem só, pessoal, quando você calcula o complementar, a igualdade não pode estar. Mas nesse caso não tem problema algum, porque a nossa variável aleatória é contínua. Como a nossa variável é contínua, a probabilidade de x menor ou igual a t a menos 1 de t é exatamente igual à probabilidade. Isso aqui não vale para variáveis aleatórias discretas, tá, pessoal? Só para variável aleatória contínua. Então eu posso, isso aqui por definição então, é a nossa função de distribuição acumulada de x no ponto t a menos 1 de t. Por causa dessa observação aqui de baixo. E, obviamente, isso aqui tem que valer para todo t pertencente ao t de V. Porque senão você não consegue calcular o t a menos 1 de t. Você só consegue para os pontos que estão na imagem. Então, é exatamente a mesma discussão feita anteriormente para o caso em que t é estritamente crescente. Pois bem, aí eu posso calcular a derivada agora. Por quê? Porque a derivada do lado esquerdo tem que ser igual à derivada do lado direito. Como a derivada do lado direito existe, a derivada do lado esquerdo tem que existir. Isso implica que a derivada da f de t com posição x em relação a t precisa ser necessariamente igual à derivada desse termo aí, que a derivada de 1 dá 0, menos fica menos, derivada de f de x no ponto t a menos 1 de t em relação a t. E agora aplicando a derivada da função composta, isso aí dá menos a f de x no ponto t a menos 1 de t, pois a f de x é a derivada da f maiúscula, vezes a derivada de t a menos 1 no ponto t em relação a t. Agora, como o t é estritamente decrescente, t a menos 1 também é estritamente decrescente. Então, agora eu já vou colocar, como t a menos 1 é estritamente decrescente, então a sua derivada é sempre negativa. Então, menos a derivada de t a menos 1 no ponto t em relação a t é sempre positivo. E agora, portanto, eu consigo formar um teorema unindo as duas condições. Antes disso, eu vou dizer então, isso aqui implica, portanto, que a transformação t de x
é uma variável aleatória contínua, pois a integral de menos infinito até um pontinho t da derivada da f de tx u du, isso aí é exatamente igual a f de t. Vocês conseguem mostrar fazendo aquela transformação que eu fiz para vocês anteriormente. Isso aí nos diz que a função de densidade de probabilidade pode ser também escrita, é uma das versões, tá, pessoal? Lá em probabilidade avançada 1, vocês vão estudar a derivada de Radon-Nikodym. E vocês vão perceber que a derivada de Radon-Nikodym, ela não é única. Existem várias outras derivadas de Radon-Nikodym que são equivalentes quase certamente. Ou seja, elas são equivalentes em todo ponto a menos de um conjunto de medida nula. Ou seja, a menos de um conjunto de probabilidade zero. Então a sua FDP ela vai ser dada. Isso aqui vai ser o seguinte. É a nossa f de x aplicada no ponto t a menos 1 de t, vezes menos a derivada. Então, isso aqui é vezes, tá, pessoal? Derivada menos 1 de t a menos 1 em relação a t. Isso aqui sempre se o nosso t estiver em t de v. Foi derivado lá em cima. E é zero caso contrário. Eu não preciso de mais nada para complementar. Porque toda a massa da nossa transformação está sendo modelada por essa função densidade de probabilidade. Com essa função densidade de probabilidade eu consigo calcular todas as probabilidades de t com posição x. E isso aqui faz uma diferença, tá, pessoal? Quando você coloca o zero aqui, você evita alguns transtornos. Como, por exemplo, você pega uma transformação e aí a derivada, essa parte aqui da derivada menos 1, fica uma raiz quadrada no denominador. Se tiver uma raiz quadrada no denominador, raiz quadrada de t, o t poderia variar de menos infinito a mais infinito, você vai ter um problema de zeros ali e de valores negativos na raiz quadrada. Para evitar isso, essa estrutura aqui é perfeita. Eu vou enunciar um teorema. Antes disso, deixa eu só colocar isso aqui em azul. Não sei se está mais claro, pessoal, para vocês. Se vocês puderem ligar o microfone aí para dizer se está mais claro, se tinha alguma coisa que estava confusa e agora não está, por favor, liguem, tá? Então acho que é isso. O que faltou apenas dizer aqui é que essa igualdade aqui, ela vale quase certamente. Ela vale para todo ponto t a menos em um conjunto de medida nula. Deixa eu ver se eu escrevi a mesma coisa lá em cima. Ó, escrevi quase certamente, está ok. Portanto, agora o nosso teorema ele vai se reduzir para essa parte aqui. Teorema Esse teorema eu estou considerando que x é uma variável aleatória contínua e que essa suposição aí está valendo, perfeito? Eu não vou reescrever lá, porque senão vai demorar muito tempo. Então, teorema, sob as condições acima, aquela condição que tem lá em cima no asterisco, a transformação t de x é uma variável aleatória contínua e sua função densidade de probabilidade é dada por Então é essa fórmula que vocês vão usar a partir de agora. Só que não pode esquecer de abrir chaves aqui. É a f de x aplicada no ponto t a menos 1 de t, vezes a derivada, o valor absoluto da derivada de t a menos 1 no ponto t. Isso sempre que o t está na imagem e zero se o t não estiver na imagem. Tem que valer para todo o t real, na verdade.
Então agora eu vou apresentar os exemplos. Então, exemplo, seja x uma variável aleatória normal μ sigma 2. Esse μ ele pertence aos reais e o sigma 2 positivo pertence aos reais positivos, sem o zero. Considere t de x, a transformação t de x, já vou dizer que é uma transformação, que é igual a t de x, x menos μ, dividido por sigma. Perfeito? Encontre a função densidade de probabilidade dessa transformação. Então aqui eu vou aplicar a fórmula, né? Essa fórmula aí ela é tão utilizada que você precisa ter ela de cabeça. Principalmente nesse estágio da disciplina, tá? Não para sempre, mas enquanto você estiver pensando sobre transformações, é bom ter essa fórmula bem consolidada na sua cabeça. E a solução aqui, eu recomendo fortemente que vocês iniciem dizendo quem que é t. Pode falar. Isso, sigma ao quadrado maior que zero, eu posso dizer que o sigma é maior que zero aqui, dá na mesma. Eu concordo com você que se eu não especificar que o sigma é maior que zero, as pessoas podem pensar que o sigma poderia ser negativo, né? Mas esse sigma que está aqui, só para deixar claro, ele é a raiz quadrada de sigma ao quadrado. Ele não... Você entende, não? Mas tudo bem, eu vou deixar sigma ao quadrado aqui, não tem problema. Eu posso deixar sigma ao quadrado aqui e eu posso dizer simplesmente que isso aqui é a raiz quadrada do sigma ao quadrado. Porque sigma ao quadrado é um parâmetro da distribuição normal. Ele poderia ser gama. Em vez de eu falar sigma ao quadrado, eu vou dizer gama. E esse gama é positivo. E aí, se eu fizer isso, na verdade, eu tenho que escrever então x menos μ dividido por raiz quadrada de sigma ao quadrado. Vou escrever desse jeito, tá? Raiz quadrada de sigma ao quadrado. Então aqui a solução ela vai ser o seguinte. Ó. Eu vou explicitar o domínio e o contradomínio de t. Isso você pode fazer de várias formas. Nesse caso específico, eu não vou ter problema algum com o domínio nem no contradomínio. Então seja t tal que t de x vai ser igual a x menos μ dividido por raiz quadrada de sigma ao quadrado. Perfeito? Essa função está bem definida para todos os valores do domínio, ó, não tem nenhuma divisão por zero. Primeira coisa que tem que se perguntar é, tem alguma divisão por zero aqui? Não. Isso aqui está sempre bem definido para qualquer x real, tanto negativo quanto positivo, tanto igual a zero, não tem problema. E o contradomínio dele é exatamente igual à imagem também. Quem que é o t dos reais aqui? Se eu aplicar t no real, eu caio exatamente no conjunto dos reais. Porque o μ é fixado, um valor qualquer, e o raiz quadrada de sigma 2 também é fixado. Perfeito? Então, t é inversível e sua inversa é dada por... Eu recomendo que vocês também explicitem o domínio e o contradomínio de t a menos 1. O exercício em si lá ele pode não explicitar, mas eu recomendo que na solução vocês explicitem. Então o nosso t a menos 1 aplicado num tzinho, aqui basta fazer a inversão. Isso aqui vai ficar raiz quadrada de sigma 2 vezes t mais μ. Então esse cara aqui é a função inversa de t. E está também bem definido, ó, o domínio e o contradomínio é exatamente o conjunto dos reais, não tem problema algum aqui. Então, dado que eu já sei isso, eu preciso de um elemento a mais para calcular a nossa função densidade de probabilidade. Note ainda que o t dos reais é exatamente igual ao conjunto dos reais. Nesse caso aqui, t de v é exatamente igual ao conjunto dos reais, sem problema algum. E agora eu posso encontrar a minha função densidade de probabilidade, desde que eu calcule essa derivada primeiro aqui. Vamos calcular essa derivada e depois é só colocar na fórmula. Então isso aqui é a constante em relação a t, constante em relação a t vai ficar exatamente raiz quadrada de sigma 2.
Olha que interessante, isso aqui é sempre positivo, é contínua positiva e, portanto, isso implica que t é uma função estritamente crescente. Já poderia ter visto ali, constatado, mas aqui é o teste de ouro, né? Então t é uma função estritamente crescente. Isso implica, portanto, que todas as posições do teorema estão satisfeitas. T com posição x é uma variável aleatória contínua, com função densidade de probabilidade dada na fórmula que nós já derivamos lá em cima. Então, vamos abrir uma chaves e vai ser... eu nem vou precisar abrir chaves, tá? Mas eu vou abrir nesse caso mesmo só para vocês perceberem. Então aqui vai ficar f de x no ponto t a menos 1 de t vezes a derivada. Eu posso colocar a derivada diretamente porque ela é sempre positiva. Isso se o t for real. E vai ser zero se o t não for real, mas não tem mais nenhuma possibilidade para o t não ser real. Então eu só preciso escrever a primeira, nesse caso, tá, pessoal? Então isso aqui é igual. Agora eu vou escrever a função densidade de probabilidade na normal. Isso aqui é 1 sobre raiz quadrada de 2π vezes sigma 2 vezes exponencial de menos 1 meio. Agora eu tenho um x aqui, né? X menos μ ao quadrado dividido por sigma 2. O x da f, o argumento da f, eu tenho que substituir por t a menos 1 de t, que é, por sinal, eu já sei quem é. Isso aqui ele foi dado ali em cima. Ó, é raiz quadrada de sigma 2 vezes t mais μ. Então vou substituir já o x por isso. Raiz quadrada de sigma 2 vezes t mais μ. Aí esse é o nosso x, só que ainda tem o menos μ, que é o da normal, ao quadrado. O menos μ vai embora com 1 mais μ. Aí quando eu calcular o quadrado, vai ficar raiz quadrada de sigma 2 ao quadrado da sigma 2 ao quadrado. Sigma 2 ao quadrado vai embora com sigma 2 ao quadrado. E ainda eu preciso multiplicar isso pela derivada de t a menos 1. A derivada de t menos 1 eu já sei qual é. É raiz quadrada de sigma 2. Já foi calculado lá em cima. Isso aqui, pessoal, para todo t real. Não preciso colocar indicadora nesse momento. Porque os t's só podem ser reais. Não existe outra possibilidade nesse caso. Então isso aqui se resume a raiz quadrada de 2π. Esse sigma 2 aqui vai embora com aquele sigma 2. Ó, esse sigma 2 que está aqui na raiz quadrada vai embora com raiz quadrada de sigma 2. E, portanto, isso aqui vai ficar exponencial de menos meio t ao quadrado para todo t real. E essa é a função densidade de um anormal padrão. Isso aí implica que o t com posição x, que é igual a x menos μ, dividido por raiz quadrada de sigma 2, isso aí tem uma distribuição normal 0, 1. Então eu poderia ter escrito isso como um teorema. O teorema seria o seguinte: se x tem uma distribuição normal μ sigma 2, com o μ real e o sigma 2 positivo, então a transformação x menos μ dividido por raiz quadrada de sigma 2 tem uma distribuição normal padrão ou é uma variável normal padrão. Perfeito? Então eu vou escrever dois teoremas e eu quero que vocês mostrem isso, os dois teoremas em casa, tá? Mostre aqui. Ou melhor, prove os seguintes teoremas. Então, teorema 1. Se x segue ou tem uma distribuição normal μ sigma 2, com μ um valor real e sigma 2 um valor positivo, então t de x, que vai ser igual a b vezes x mais a, esse cara tem uma distribuição normal b vezes μ mais a. Então esse aqui vai ser o parâmetro, o primeiro parâmetro da normal, e o segundo parâmetro da normal vai ser b ao quadrado sigma 2. Isso aqui é verdade para todo b diferente de zero e para todo a real. Então eu gostaria muito que você mostrasse esse teorema usando transformação de variáveis. Então aqui eu vou só deixar esse teorema mesmo, tá? Mostre o seguinte teorema.
vou provar mais um resultado, e esse resultado aqui tem a ver com a variável aleatória uniforme. Vou escrever em forma de teorema, certo? Se o x é uma variável aleatória uniforme 0, 1, então a transformação t de x menos log, e esse log é na base natural, é o ln, menos log de x, ele é uma variável exponencial de parâmetro 1. Como é que eu provo isso? Eu recomendo de novo, vou falar, que vocês explicitem quem é o t. Uma prova, seja t uma função que vai de... O x ele está variando em 0, 1. Ele já me dá uma dica de qual seria o domínio de t. O domínio de t vai ser 0, 1. E o contradomínio, que vai ser igual precisa ser igual à imagem, senão eu não vou conseguir usar o resultado, vai ser de 0 a infinito. Tal que o t de x é igual a menos log de x. Vou deixar sem parênteses. Perfeito? Essa função ela é inversível, ela é monotônica. Vamos dar uma olhada aqui então, quais são as características dela. Note que se eu pego um tzinho na imagem, ó, um tzinho qualquer na imagem, que seja exatamente igual a menos log de x, eu consigo isolar o x. Se aqui ocorre C e somente C, eu aplico menos dos dois lados, né? Multiplico por menos 1, vai ficar log de x. Isso aqui agora eu posso aplicar exponencial, que é uma função estritamente crescente, ele mantém a igualdade, não tem problema algum, então continua exponencial de menos t, precisa ser igual a x. Então isso já me dá um indício de que a inversa de t, se existir, ela vai ser exponencial de menos t. E esse cara ele precisa estar bem definido de 0 a mais infinito, o domínio precisa ser de 0 a mais infinito e o contradomínio vai ser 0, 1. Portanto, a função inversa t a menos 1, cujo domínio é de 0 a mais infinito. Eu posso aplicar esse domínio? Posso. Eu tenho algum problema aqui? Não. Exponencial de 0 é 1. E exponencial de menos t, quando t converge para mais infinito, isso é 0. Então o contradomínio do t a menos 1 aqui vai ser 0, 1. Então a função inversa é essa, tal que t a menos 1 no ponto t é exatamente igual a exponencial de menos t. Ora, exponencial de menos t já me diz que a nossa t a menos 1 é uma função decrescente, né? A função t deve ser também decrescente, estritamente decrescente. Qual é a derivada desse cara aqui? É contínua, eu posso derivar, então a derivada de t a menos 1 em relação a t é igual a menos exponencial de menos t, que é sempre negativo. Portanto, t a menos 1 é uma função estritamente decrescente e t, portanto, também é a função estritamente crescente. Isso implica. Vamos só dar uma olhadinha, antes de falar que implica, eu quero só dar uma olhadinha, quem que é o t de v? T no intervalo 0, 1, deixa eu colocar um not aqui também. T aplicado no intervalo 0, 1, isso dá exatamente o intervalo de menos infinito de 0 a mais infinito. Quando você faz essa transformação, você veja só, quando o x tende a 0, log de x quando x tende a 0, vai para menos infinito. Só que tem um menos na frente, então isso vai para mais infinito. E quando o x vai para 1, log de 1 vai para 0. Então isso aí é o intervalo 0 a infinito, porque é o intervalo fechado porque t é uma função contínua. Então não é um intervalo fechado aqui, mas ele é o intervalo todo, não tem nenhum salto ali dentro. Então eu preciso calcular para todo t nesse 0 a infinito, perfeito? Então vamos lá agora. Portanto, t com posição x é variável aleatória contínua, cuja função densidade de probabilidade é dada por... E aí é quase certamente aqui também. E agora eu vou abrir chave. Isso aqui vai ser f de x no ponto t a menos 1, vezes a derivada de t a menos 1 de t no ponto t. E isso vale para todo t maior do que 0.
e vai ser 0 para todo t menor ou igual a 0. Por quê? Porque o nosso t de v é a semirreta de 0 a mais infinito. Então agora, fazendo as contas aí, substituindo o f de x, só lembrando quem é o f de x, a essa altura eu esqueci, ó, é uniforme. Se é uniforme 0, 1, então aquele azinho e o b, o a é 0 e o b é 1 da uniforme. Então fica muito simples, isso aqui vai dar igual, vai ser igual a indicadora. Quem que é o t a menos 1? Já vou colocar quem é o t a menos 1, é menos exponencial de menos t. Então vai ficar a indicadora de menos exponencial de menos t no intervalo 0, 1, que é justamente isso aqui que está dizendo que a nossa f de x é essa aqui, o argumento aqui dentro, estou substituindo o argumento por t a menos 1, lembrando que como é estritamente decrescente, eu preciso usar aqui o valor absoluto, senão vai dar problema. Então, a derivada em valor absoluto é positiva, vai ficar exponencial de menos t, vezes exponencial de menos t. Isso aqui para t maior do que 0, e ela vai valer 0 para t menor ou igual a 0. E agora fazendo a solução, resolvendo essa indicadora, isso aqui, observe que a indicadora de menos exponencial de menos t no intervalo 0, 1, esse cara aí é igual a 1 c e somente c. O exponencial, menos exponencial de menos p, é maior do que 0, estritamente maior do que 0, e menor do que 1. Aí multiplicando por menos 1 dos dois lados, vai ficar menos 1. É isso mesmo, deixa eu ver. Não, aqui eu fiz uma besteira. Qual foi a besteira que eu fiz? Aqui não tem esse menos, né, pessoal? Porque aqui eu só tenho que substituir por t a menos 1 de t. Ó. T a menos 1 de t não é a derivada. Aqui é exponencial de menos t. Então não tem esse menos aqui na frente. Estava achando esquisito já. Então, isso aqui é equivalente ao exponencial de t está entre 0 e 1. C e somente c. O menos t estiver entre menos infinito e 0. E isso aí ocorre C e somente C. O t estiver entre 0 e mais infinito. Portanto, essa indicadora aqui, ela é equivalente à indicadora de t de 0 a mais infinito. Isso aqui implica que a função densidade de t com posição x no ponto t é a indicadora, exponencial de menos t vezes a indicadora de t, que agora eu vou substituir essa indicadora pelo seu equivalente, indicadora de t de 0 a mais infinito. Tá? Isso aí implica, portanto, que t com posição x, que é igual a menos log de x, foi dada lá em cima, menos log de x, é uma variável exponencial de parâmetro 1. Legal, né? Vou fazer mais uma, então. E aí eu passo para transformações não monotônicas. Alguma dúvida, pessoal? Ligue o microfone. Vamos para um segundo teorema agora, envolvendo a distribuição exponencial. E o teorema diz o seguinte: se x tem uma distribuição exponencial com parâmetro 1, então a transformação exponencial de menos x será uniforme 0, 1. Então aqui, se vocês forem perceber, a transformação é o inverso do anterior. Então vou resolver de forma análoga, seja t uma função cujo domínio é 0 a infinito, porque o domínio da exponencial é 0 a infinito, onde ele tem probabilidade positiva, né? Então a probabilidade do x ser maior do que 0 é 1. Então eu posso usar esse domínio. Esse domínio é suficiente. Eu não sei ainda se ele é necessário, mas ele é suficiente para que eu consiga utilizar algumas partes do teorema. Se der algum problema no meio das contas, eu volto e modifico o domínio, ou modifico o contradomínio. E o contradomínio, então aqui, ó, quando o x é 0, o exponencial de menos 0 dá 1. E quando o x vai para mais infinito, exponencial de menos x vai para 0. Então isso aí vai ser o intervalo 0, 1. Como t é contínuo, não tem nenhum gap aqui. Qual seria a inversa dela?
A sua inversa é dada por... A inversa necessariamente tem que ter domínio igual ao contradomínio do primeiro, senão não é inversa. E o domínio da primeira tem que ser a imagem ou o contradomínio da segunda. Então já é uma dica. Uma vez que você sabe quem é t, você tem que saber quem é t a menos 1. Está tudo conectado. E aí como é que você acha a inversa? Você chama esse cara aqui de t, um tzinho pequeno, e isola o x. O x ele é o t a menos 1 de t. Como é que eu faço isso então? Vou fazer direto já. Isso aqui vai dar menos o log na base natural de t. E agora eu quero que vocês vejam também que eu posso derivar isso aqui, é uma função contínua. E a derivada de t e diferenciável, derivada de t a menos 1 em relação a t, isso aqui é menos 1 sobre t, que é sempre negativo para todo t no seu domínio, para todo t maior que zero. Portanto, t a menos 1 é estritamente decrescente, t é, portanto, estritamente decrescente. Isso implica que t com posição x é uma variável aleatória contínua cuja função densidade de probabilidade pode ser obtida por meio daquela fórmula. Vai ser igual, abro chaves, vai ser igual a f de x no ponto t a menos 1 de t, vezes a derivada de t a menos 1 de t, replicando a fórmula sempre para a gente não esquecer. T é aqui, ó, quem que é o t de 0 a infinito? É exatamente o intervalo 0 e 1. Então esse t ele precisa estar entre 0 e 1. E vai ser 0 caso contrário, ou seja, caso o t não esteja no intervalo 0 e 1. Tá. Isso aqui quase certamente. Se eu não coloquei quase certamente em algum lugar lá, por favor coloquem quase certamente. Depois eu reviso. Deixa eu colocar aqui, pois t de 0 a mais infinito é exatamente igual a 0,1. Agora resolvendo, uma vez que eu inseri a fórmula, agora eu só preciso substituir os valores. Então isso aí vai ser a função densidade de probabilidade de uma exponencial de parâmetro 1 é simplesmente exponencial de menos x. Só que eu vou substituir o x por t a menos 1. Só que o t a menos 1 é menos log de t, então eu já vou colocar lá. Então isso aqui vai dar exponencial de menos, e aqui o x, né? Menos log de t. Vezes a indicadora de menos log de t, que seria o nosso x, de 0 a mais infinito. Vezes o módulo da derivada, que é 1 sobre t. Isso sempre que o t estiver entre 0 e 1. Se o t não estiver entre 0 e 1, isso vai valer 0. Perfeito, agora o que eu vou perceber? Que menos com menos dá mais, exponencial de log de t é exatamente t. E vai ficar então t dividido por t, dividido por t, vezes indicadora de menos log de t. E eu vou mostrar para vocês que essa indicadora ela é equivalente à indicadora de t entre 0 e 1. Então esse t vai embora com esse t, vai ficar 1 ali. E eu quero que vocês notem o seguinte, vamos lá. Note que a indicadora de menos log de t de 0 a mais infinito, essa indicadora igual a 1, ela ocorre C e somente C. O menos log de t está entre 0 e infinito. Aí multiplicando por menos 1 vai ficar de menos infinito, é equivalente, né? Isso aí ocorre C e somente C. O nosso log de t é 0, certo? Então, olha só, o log de t ele é negativo C e somente C. O t está entre 0 e 1. Se o log de t é negativo, então t precisa estar necessariamente entre 0 e 1. E agora eu substituo essa indicadora pelo seu equivalente, que é... Falta mais uma linha aqui. A indicadora de t de 0 a 1. Estou tentando fazer todos esses passos aqui, pessoal, porque na lista e na prova eu vou cobrar detalhes, certo? Isso implica, portanto, que a nossa função densidade de probabilidade ela é indicador de t
no 0,1. Se o t pertencer a 0,1, eu já posso tirar isso aqui, ó, só a indicadora já está me dizendo isso, né? Se o t não pertencer a 0,1. Ou seja, C ocorre C e somente C, a f de t com posição x no ponto t é exatamente igual à indicadora de t. Né? O t aqui ele não tem problema nenhum, eu não estou dividindo por t, mas vocês percebam que uma hora eu dividi por t aqui. Ó, essa divisão por t aqui foi crucial ter separado em t pertencente a 0,1, aberto no 0, e se o t for exatamente igual a 0, a f é 0. Então a função densidade ela vai ser dada pela indicadora de t no 0,1. Ora, mas isso é exatamente uma uniforme no 0,1. Então isso implica que o nosso t com posição x, que é o exponencial de menos x, esse cara tem uma distribuição uniforme 0,1. Por definição da notação, né? Porque eu tenho a densidade dele, é isso. Isso ocorre quase certamente, tá, pessoal? Não esqueçam de colocar o quase certamente ali, porque você pode encontrar outras funções de densidade que são diferentes dessa, mas que produzem a mesma medida induzida de probabilidade. Então vamos adiante, então. Então agora eu vou passar para transformações não monotônicas. Transformações não monótonas para variáveis aleatórias contínuas. Então eu vou enunciar um teorema e eu vou provar o teorema. O teorema diz o seguinte: seja x uma variável aleatória contínua com função densidade de probabilidade f de x. Considere t com posição x uma transformação de x. Tal que t é uma função cujo domínio é v e contra domínio u. Lembrando sempre que o v, nesse caso, também está contido nos reais e o u contido nos reais. O u aqui nesse caso, ele é o t de v, mas eu posso deixar genérico assim, tal que a probabilidade da nossa variável aleatória estar no v precisa ser 1, tal que seja uma função que satisfaça, eu vou colocar 2 pontos e vou apresentar os itens para você. A. Existe uma partição de v, a saber, v1, v2 até vs, e existam funções cujos domínios são esses v's, v1, v2, v3, assim por diante. Vou colocar então ti, cujo domínio é vi, e contra domínio t de vi, para i igual a 1 até s. Essas funções são tais que t de x pode ser escrito como a soma de i variando de 1 a s de ti de x vezes a indicadora de x no vi. Então, só lembrando, vou fazer aqui um diagrama para isso ficar um pouco mais claro. Esse aqui é o nosso v, aí eu tenho o v1, o v2 e um v3 aqui, por exemplo, s igual a 3. Então, se eu tenho um x no v1, eu sei que esse x aqui ele não está no v2, ele não pode estar no v2 porque v1 e v2 são disjuntos. Então, se o x está no v1, eu já tenho certeza que t de x é igual a t1 de x. Perfeito? Se o x estiver no v2, então o t de x vai ser igual a t2 de x. E assim por diante. Isso vai nos ajudar a resolver o problema. Isso acontece justamente porque v1, v2, v3 e assim por diante formam uma partição. A união deles é exatamente o nosso v original. O item B diz o seguinte: as funções t1 até ts são contínuas, estritamente monótonas, admitindo inversas cujas derivadas são contínuas. Então, cada uma delas ela satisfaz as condições do teorema anterior. Então, t com posição x é uma variável aleatória contínua cuja função densidade de probabilidade é
Então aqui eu vou abrir de novo as chaves e vou dizer o seguinte, isso aqui vai ser a soma I igual a 1AS da f de x no ponto t a menos 1 I, ou seja, a iésima t ela tem uma inversa, eu estou pegando essa iésima inversa, vezes o valor absoluto da derivada de t a menos 1 I em relação a t. Isso sempre que o t estiver no t de v. É importante calcular o t de v. Zero caso contrário. Isso aqui vale quase certamente, porque você pode encontrar uma outra também, uma outra função densidade, que vai produzir a mesma medida de probabilidade. Aquela probabilidade induzida por tx, certo? Essa função densidade, ela pode ser obtida, pode ser utilizada para calcular probabilidades. Então vamos dar uma olhadinha nessa prova. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para dizer. Só isso. Vamos ver a prova. Vou colocar isso aqui no ambiente. Seja um tzinho que exista lá na minha imagem. Senão eu não consigo calcular nada. Tá? Então a nossa f de t com posição x, olha, a gente não sabe a forma analítica ainda, mas eu sei a definição. Isso aí é a t de x menor ou igual a um tzinho. Não tem inversa, né? Mas esse cara eu posso representar como... Eu posso representar pelo que ele vale aqui, certo? Deixa eu escrever. Isso aqui vai ser a probabilidade induzida por x de que conjunto? De todo x pertencente a V, tal que Tzão de x minúsculo é menor ou igual a t. Aqui eu uso a medida induzida. Talvez, não sei quem levantou a dúvida, mas nesse caso agora eu estou usando a medida induzida, porque aqui eu estou pegando todos os x que estão no domínio de x. E eu vou usar a medida induzida por x. Agora, você poderia fazer a mesma coisa lá, só que eu fiz fora da medida de probabilidade. Se eu colocasse a medida de probabilidade, teria que colocar a medida de probabilidade induzida por x. Talvez isso responda a sua pergunta. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou usar a propriedade de partição. Antes de usar a propriedade de partição, eu vou usar a propriedade A, certo? Isso aqui, ó. Eu consigo reescrever esse t como a soma. Então, portanto, vou deixar um pouquinho mais para o lado, porque eu sei que minha foto está à direita, minha direita. Isso aí é a probabilidade induzida por x. De quem? Todo x pertencente a V, tal que soma para i igual a 1 até s. Notem só, pessoal, estou só substituindo as coisas. Faltou indicador aqui, importante. Então agora, o que vocês têm que notar é o seguinte, para qualquer x, ó, eu vou fazer o desenho de novo, porque aquele desenho nos auxilia. Para qualquer x no V1, eu tenho certeza que ele não está no V2. Então aqui eu tenho o V1, eu tenho o V2 e assim por diante. Então, quando o x está em V1, eu não preciso me preocupar mais com V2, nem com V3, nem com V4. Então se o x está aqui, ele não está em V2 e assim por diante. Eu posso escrever isso aqui como uma união de conjuntos disjuntos. Isso aí, portanto, a nossa acumulada, ela pode ser escrita como a probabilidade de x, induzida por x, da união para i igual a 1 até s de x pertencente a vi. Aqui eu pulo do gato. Agora eu só uso o t de x ser menor ou igual a um tzinho. Essa união é uma união de conjuntos disjuntos. Então, a partir daqui, como é uma união de conjuntos disjuntos, propriedade da medida de probabilidade. Você tem que ser exatamente igual à soma das probabilidades. Agora, vamos voltar para o que significa essa probabilidade aqui. Eu vou reescrever aqui só para ficar claro. Isso aqui é t a menos 1, de menos infinito a um tzinho, fechado aqui um tzinho, tá? Porque esse cara aqui é a imagem inversa desse, aqui é o tzinho, você lembra? Então aqui é o domínio de t. Veja como é importante entender o domínio das funções e o contradomínio, porque aí você consegue justificar bem. Então agora observe que essa probabilidade não é necessariamente uma função de distribuição acumulada. Ti com posição x não é uma transformação.
porque a probabilidade do x pertencer ao VI não é igual a 1, isso aqui é menor do que 1. E, portanto, o TI com posição x não pode ser uma transformação no sentido usual da nossa definição. E aí eu não posso substituir isso aqui pela acumulada. Então, como não é uma transformação, eu preciso modificar o argumento dado em sala. Note que eu posso usar a definição da medida de probabilidade. A probabilidade de um conjunto qualquer é integral, porque x é uma variável aleatória contínua. Então isso aqui vai dar a integral de menos infinito a mais infinito de f de x multiplicado pelo indicador nesse conjunto. Então ó, eu vou só seguir com as definições usuais para não dar nenhum salto sem justificativa. Então essa aqui é a soma para ir variando de 1 a s. Agora eu vou usar então a integral de menos infinito a mais infinito da f de x vezes a indicadora de x em t a menos 1, ti a menos 1, de menos infinito a t, fechado em t, dx. Ou de outra forma, também posso representar isso aqui como uma soma para ir variando de 1 a s da integral de ti a menos 1 na semirreta de menos infinito a t, f de x dx. Observe o seguinte aqui, ó, que eu posso reescrever essa imagem inversa de outra forma, porque isso vai nos ajudar a separar os termos. Veja bem, ó, ti a menos 1 de menos infinito a t, tem elementos aqui dentro dessa semirreta que podem não estar na imagem de t. Então eu posso pegar a interseção. Sim, na verdade eu posso escrever como a imagem inversa por ti de menos infinito a t interseção com a imagem, porque eu só preciso pegar os elementos da imagem. Entretanto, uma suposição inicial é que ti de vi precisa ser igual a t de v. Se não for igual a t de v, eu preciso fazer outra manipulação, mas aqui eu vou considerar igual a t de v da mesma forma que o Barry James considerou. Aí eu consigo reescrever a nossa função de distribuição acumulada, lembrando que esse tzinho ele está em t de v, como a soma, para ir variando de 1 a s, da integral de ti a menos 1 desse conjunto aí. Aqui eu já vou substituir o ti/vi por t de v. Então agora eu posso fazer uma mudança de variável. E a mudança de variável que eu vou fazer é simplesmente u igual a ti de x. E com essa mudança de variável eu consigo recuperar o x porque a nossa função ti é monótona, estritamente monótona. Então aplicando t a menos 1 dos dois lados, eu obtenho o x. E pelo teorema da mudança de variável do cálculo, você consegue reescrever essa integral como simplesmente a integral agora do que tem aqui dentro, de menos infinito a t, interseção t de v, porque agora esse termo aqui ele está na imagem de ti, tá? Então fica esse termo aqui fica no limite de integração. A f de x aplicada em t a menos 1 de u, vezes o valor absoluto, para não modificar aqui os limites de integração, você usa o valor absoluto da derivada. Deu. É como se eu estivesse achando aqui o dx, vou ter que derivar esse cara. Como a derivada é estritamente positiva ou estritamente negativa, eu utilizo o módulo aqui para não modificar os limites de integração. Essa interseção de t de v, eu tenho que colocar porque senão eu não consigo calcular o t a menos 1 de u. Essa integral eu posso intercambiar com o somatório. Então a integral de menos infinito t interseção com t de v sai do somatório e o somatório entra na integral. E agora eu quero que vocês notem o seguinte, ó. Tomando a f
minúscula, função densidade igual ao somatório de f de x multiplicado pelo valor absoluto das derivadas, se o u pertence a t de v. Olha que interessante, porque tem um t de v lá na integral, e eu preciso que essa função seja zero para todo u que não está em t de v. Então, tomando essa f, eu consigo mostrar que essa f maiúscula, a função densidade, a função de distribuição de probabilidade da nossa composição, ela pode ser escrita simplesmente como, agora sim, a integral de menos infinito a t da f de t u du. Olha que interessante. Tomando esse cara aqui, eu consigo então demonstrar que a f ela pode ser escrita como uma integral de menos infinito a t de uma função não negativa. E, portanto, isso implica que composição x é absolutamente contínua. E isso implica também que t composição x é uma variável aleatória contínua com função densidade de probabilidade dada por f de t composição x. Perfeito? Então essa aqui é a nossa f de t composição x. Agora, se o ti de vi não fosse igual a t de v, aí eu teria que reconsiderar, e esse somatório aqui ele não poderia passar enquanto eu não colocasse uma indicadora lá dentro. Então é isso. E aqui eu finalizo a prova. Aplicar um exemplo, e o exemplo vai ser aquele da normal. Eu vou colocar como um teorema, tá? Em vez de exemplo. Esse teorema ele é derivável do teorema principal. É a aplicação do teorema principal. Se x segue uma distribuição normal padrão, a normal 0, 1, então x ao quadrado segue uma distribuição qi quadrado com 1 grau de liberdade. Eu vou fazer a prova disso, mas antes de fazer a prova, eu quero que vocês entendam agora um detalhezinho, uma correção que eu preciso fazer na distribuição qi quadrado. A distribuição qi quadrado eu enunciei na aula 10. E ela foi enunciada depois da função gama. Tá? A variável aleatória gama, definida então, x é uma variável aleatória gama, se a sua função densidade de probabilidade é dada por... Eu tinha escrito essa aqui multiplicando por uma indicadora. Mas aqui eu quero que vocês notem o seguinte, que se eu multiplicar por uma indicadora de x entre 0 e 1, o que acontece quando alfa é maior do que 0, mas menor do que 1? O x fica no denominador. E aí dá um problema de divisão por zero. Para evitar essa divisão por zero, eu recomendo que vocês anotem no caderno de vocês isso aqui. Ó. É uma correção e está em vermelho. Tá? A função gama ela vale isso se o x for positivo e ela é zero se o x for menor ou igual a zero. Então eu multipliquei aqui pela indicadora para tentar fazer um atalho, mas esse atalho foi impreciso. Então eu quero que vocês corrijam isso. Um outro detalhe é que a função qi quadrado, função de densidade de uma variável aleatória qi quadrado, ela também precisa de uma correção. Eu tinha multiplicado aqui pela indicadora e na verdade não posso fazer isso. Por quê? Porque se o k for igual a 1, eu vou ter no denominador raiz quadrada de x. E aí o que acontece quando o x é negativo, for negativo? Se o x for negativo, vai ficar raiz quadrada de menos 3 multiplicado por zero. O que significa isso? Né? Não está definido nem porque raiz quadrada de menos 3 não é um número real. Então aí você fica numa sinuca de bico porque você não vai conseguir explicar isso. A melhor forma de escrever é dessa forma aqui. Então você vai ter essa quantidade se o x for positivo, estritamente positivo, e vale zero necessariamente se o x for negativo. Negativo ou igual a zero. Tá? Então eu gostaria muito que vocês entendessem isso. E eu vou pegar agora a função densidade da qi quadrado com k igual a 1. Então vejam bem, é a gama de 1 meio. Gama de 1 meio eu já mostrei para vocês que é a raiz quadrada de π. Eu não mostrei, mas eu enunciei.
Aqui vai ficar raiz quadrada de 2, né, quando k igual a 1. X elevado a meio menos 1 vai ficar no denominador raiz quadrada de x, certo? Então é essa a função de densidade que eu vou utilizar. Então, vou partir da minha transformação. Vou definir um t, seja... Notem que o teorema não tem t, né? Mas implicitamente tem um t. Se você quer formalizar o problema, você tem que escrever desse jeito. Seja t uma função cujo domínio é o conjunto dos reais e o contradomínio zero é o conjunto dos reais sem o zero. É positivo sem o zero. E aqui eu preciso fazer um adendo também. Não é bem o conjunto dos reais aqui, senão vai dar um problema na hora de derivar. Eu vou precisar remover o zero aqui. Então vou dizer que o domínio de t é v e o contradomínio é u. Em que o v ele vai ser a união das semirretas de menos infinito a zero unido com zero a mais infinito. Estou removendo o zero. E o u é a semirreta aberta de zero a mais infinito. Tá? Note que, ainda assim, a probabilidade do x, que tem uma distribuição normal, é uma variável aleatória normal, a probabilidade dele pertencer a v continua sendo 1. Eu só removi um ponto lá e a probabilidade do x ser igual a zero é zero. Perfeito? Então eu continuo com a condição essencial, que é a probabilidade do x estar em v é igual a 1. Esse note aqui eu vou fazer aqui embaixo, tá? Eu estou definindo aqui a nossa função. Essa função ela vai ser desse jeito. T de x vai ser igual a x ao quadrado. Tá. Agora sim, note que a probabilidade do x está lá dentro do domínio da nossa função t é 1. Perfeito. Agora, o que vocês precisam perceber é que t não tem inverso. Então, vou fazer aqui aquela função. Vou plotar a função para vocês. Então, imagina que aqui está o eixo x. Aqui é o eixo y. Ele vai indicar os valores de t de x. Então, quando o x é 1, a t de x dá 1. Quando o x é menos 1, t de x também dá 1. Tá? A função ela passa por 0, quando x é igual a 0. Passa aqui por 1 e ela vai crescendo. Aqui ela faz a mesma coisa, só que de forma simétrica. A nossa função usual que você já conhece, x ao quadrado. Eu já sei que ela não tem inversa, por quê? Porque t a menos 1 do conjunto que tem o número 1, ele é igual ao conjunto que tem dois elementos, ó, menos 1 e 1. Então não tem como ter inversa, concorda? Não consigo um domínio para que essa função seja uma função. Não é nem função, você entende? Porque eu vou ter dois pontos, um ponto no domínio que tem duas imagens. Não posso fazer isso. Mas eu posso dividir em duas funções. Eu posso pegar o domínio que é o conjunto V, vou deixar o V em branco, o conjunto, e lembrando aqui não tem o zero, tá? Vou deixar aqui uma bolinha aberta. Tem muitos detalhes, né, pessoal? Por isso que transformações, dar uma aula de transformação é difícil. Porque são tantos detalhes, se você esquece um detalhezinho, você vai fazer a curva, já não representa, você tem que corrigir, não tem jeito. Então imagina que, se eu pegar somente os positivos e falar que isso é o meu V1, agora a minha T restrita a esse domínio, ela tem inversa. Perfeito? E eu posso fazer exatamente a mesma coisa para o T2. Eu vou criar um V2 que vai ser o conjunto aqui de menos infinito a zero. E agora, restrito a esse domínio aqui, eu sei que a T restrita ao domínio, ela tem inversa. Então nós podemos fazer o seguinte. Podemos definir V1 como um intervalo aberto de 0 a mais infinito e V2 como intervalo de menos infinito, intervalo semirreto no caso, né? De menos infinito a 0, formam uma partição de V. Tá? Isso aí implica que V é igual a V1 união V2, e V1 e V2 são disjuntos. Podemos definir também T1 com domínio em V1 e contradomínio no 0 mais infinito, e T2 com domínio em V2 e contradomínio também 0 mais infinito, tais que T1 de x é igual a x ao quadrado e T2
de x também é igual a x ao quadrado. Não tem nenhuma novidade. É quase... O t1 de x ele precisa ser igual ao t de x. É uma restrição. Eu estou tentando explicar isso de uma forma mais simples. Eu estou pegando a função t e eu estou calculando ela em domínios restritos. Então, necessariamente, o t1 precisa ser igual a t no domínio restrito a t1. E a mesma coisa com t2. O t2 de x precisa ser igual a t de x quando restrinjo t ao domínio de t2. Essas funções t1 e t2 têm inversas. São inversíveis e suas inversas são dadas por t1 a menos 1 no pontinho t. Se você quiser, você olha para a figura e vê. Esse aqui está fazendo o papel do t1 e esse aqui está fazendo o papel do t2. Então, se eu pego aqui um t qualquer e calculo t a menos 1, vai dar exatamente raiz quadrada de t. Para qualquer tzinho que eu pegue aqui, vai dar raiz quadrada de t positivo. Então, esse aqui é a raiz quadrada de t. E o t2 a menos 1 no ponto t, volta lá para a figura para você entender. Então, agora, quando eu calculo o t a menos 1, o t2 a menos 1, eu vou ter agora um número negativo aqui, menos raiz quadrada de t. E, portanto, t2 a menos 1 precisa ser igual a menos raiz quadrada de t. Ora, t1 a menos 1 é uma função contínua e diferenciável. É diferenciável e a derivada vai ser contínua. t2 a menos 1 é diferenciável e a derivada também vai ser contínua. Quais são as derivadas? Já vou colocar aqui. Vai me ajudar. E é aqui que mora o perigo do seu domínio. Então, isso aqui vai dar 1 sobre 2 raiz quadrada t. E a derivada de t2 a menos 1 em relação a t vai ser menos 1 sobre 2 raiz quadrada de t. Eu sei que t1, portanto, é uma função estritamente crescente. E o t2 é uma função estritamente decrescente. Porque a derivada é negativa. Estritamente decrescente, estritamente crescente. Apesar da minha figura ser bem ruim. Para todo t maior do que zero e para todo t maior do que zero nos dois casos. Ó. Se eu tivesse colocado no domínio, se esse domínio V fosse o conjunto dos reais, eu teria no contradomínio o zero. O zero seria fechado no zero aqui. Como é fechado no zero, isso aqui não valeria para um ponto do contradomínio. Ora, aí você analisa, né? Suponha que ingenuamente você colocou o conjunto dos reais lá. Aí você chega nessa parte. Nessa parte você vai perceber que vai ter um problema, porque o seu t, isso aqui precisa valer para todo t no contradomínio, função t. E aí você pode corrigir isso desde que você entenda o que está fazendo. E agora eu aplico a fórmula. Isso aí implica, portanto, essa derivada aqui é contínua, essa aqui também é contínua. Isso implica que t, composição x, é variável aleatória contínua, com função densidade de probabilidade, dada por... Vou aplicar a fórmula. Posso colocar um t, posso colocar u aqui no argumento, tanto faz. O argumento não... O símbolo no argumento não muda o resultado. Desde que ele não esteja em conflito com os outros símbolos da fórmula. Então isso aqui vai ser o f de x no ponto... É soma aqui, né? Então eu vou colocar já a soma das duas, tá, pessoal? Isso aqui é f de t1 a menos 1 no ponto t, vezes a derivada de t a menos 1 no ponto t, mais a f de x no ponto t a menos 1, t2 a menos 1, t, vezes, agora eu preciso calcular menos aqui, né? Então eu vou colocar o valor absoluto para não ter problema. Um é positivo, o outro é negativo. Isso sempre que o t for positivo. Se o t for negativo, vai ser zero. T negativo ou igual a zero. Então eu vou pegar essa fórmula agora e vou substituir o f e as derivadas aqui. Eu quero que vocês me ajudem, porque eu vou passar para outra página e eu não vou conseguir lembrar disso, tá? Se vocês puderem agora me lembrar, por favor, tá? Eu quero, se alguém puder recitar essa fórmula novamente, só para a gente não perder tempo.
Então a nossa f, se vocês puderem digitar aí para mim, Vitor, se puder. Eu abro chaves, né? F de x no ponto t1 a menos 1 de t vezes o valor absoluto da derivada de t1 a menos 1, não é isso? Só para não errar aqui, se eu comer bola depois tem que voltar, fica mais difícil. F de x no ponto t2 a menos 1, t, valor absoluto da derivada de t2 a menos 1 em relação a t. Deixa eu corrigir esse 2 aqui, senão depois vocês vão pensar que é 1. Isso se o t for positivo e 0 caso contrário. Você pode digitar para mim quem é o t1 a menos 1? É a raiz quadrada de t, né? Só confirma. E o t2 a menos 1 é menos perfeito. E aí a derivada, né? A derivada, só para ter os valores aqui, a gente não tem que olhar lá na próxima página. Isso aí é 1 sobre 2 raiz quadrada de t1, raiz quadrada de t. E a derivada de t2 a menos 1 é igual a menos 1 sobre 2 raiz quadrada de t. Perfeito? É isso, né? Vou substituir aí na fórmula. Isso aí vai ficar, como é uma função densidade na normal, eu já vou fazer isso também. Vamos dar uma olhada aqui. Então aqui vai ficar 1 sobre raiz quadrada de 2π. É normal padrão, né? Então sigma 2 é igual a 1 e o μ igual a 0. Vezes exponencial de menos 1 meio de x ao quadrado. Só que o x eu vou substituir exatamente por t1 a menos 1, que é a raiz quadrada de t. Isso aqui ao quadrado. Vezes o valor absoluto desse aqui. Como ele já é positivo, então só vou colocar 1 meio raiz quadrada t. Mais a mesma coisa que tem ali. Então é a mesma coisa, agora substituindo, em vez de raiz quadrada de t, eu vou colocar menos raiz quadrada de t. Vai ficar 1 sobre raiz quadrada de 2π, exponencial de menos meio, e aí no lugar do argumento x ao quadrado, eu vou colocar menos raiz quadrada t, que está fazendo o papel do argumento, ao quadrado. Vezes o valor absoluto disso, que é exatamente 1 sobre 2 raiz quadrada t. Isso aqui se t for positivo, e 0 caso contrário. Se t for menor ou igual a 0. Então o que eu quero que vocês notem? O interessante aqui é que raiz quadrada t ao quadrado é exatamente igual a menos raiz quadrada t ao quadrado. Então esse núcleo todo é igual a esse outro núcleo. E aí eu tenho meio aqui, meios. Então meio mais meio é 1. Não é isso? Então eu posso simplesmente tirar o meio daqui e reproduzir aquele termo. Isso aqui vai ser igual a 1 sobre raiz quadrada de 2π vezes raiz quadrada t, que é esse raiz quadrada t, esse meio vai embora. Deixa eu colocar esse t certinho. Vezes exponencial de menos meio vezes t. Então t dividido por 2, eu vou colocar desse jeito. Isso se o t for positivo. Olha que importante isso aqui, ó. Porque se eu colocasse a indicadora aqui, daria problema, né? Se o t for... E se o t fosse negativo? E se o t for negativo, né? E se o t for igual a 0? Vai ficar 0 sobre 0. Então essa aqui, eu vou só reescrever mais uma vez para vocês perceberem que é a função densidade de 1 aqui quadrado. Isso aqui, na verdade, é 1 sobre aí 2 elevado a meio. Perfeito? Raiz quadrada é 2. Raiz quadrada π, na verdade, é gama de meio. T, 1 sobre raiz quadrada de t, eu posso representar isso como t elevado a meio menos 1. Vezes a exponencial de menos t dividido por 2. Se o t for maior que 0, e 0 se o t for menor ou igual a 0. Isso aí é a função densidade de 1 aqui quadrado com 1 grau de liberdade. Então isso implica que o nosso t com posição x, que é x ao quadrado, tem uma função densidade de probabilidade dada por 1 aqui quadrado. Portanto, a notação utilizada é essa. É 1 aqui quadrado com 1 grau de liberdade. Alguma dúvida, pessoal? Então, acho que a aula de hoje é essa. Eu vou, na próxima aula, eu vou falar sobre transformações para vetores aleatórios. E aí eu vou introduzir o jacobiano para vocês, o método jacobiano,
para variável, para um vetor de uma transformação vetorial. E na mesma aula eu vou falar sobre estatísticas de ordem e sua função densidade de probabilidade, no caso contínuo, e também transformações lineares. Vocês vão perceber que é uma aplicação do método jacobiano multivariado. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, ligue o microfone e eu vou finalizar a aula agora, então. Pode falar.